Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos. De volta, professor Josias Matos, para meditarmos na palavra de Deus, certo? Eu quero começar esta reflexão fazendo uma pergunta. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você já ouviu esta pergunta, né? E quem fez esta pergunta foi Natanael. Nós podemos encontrar capítulo 1 de João, a partir do versículo 43 a 51, onde narra uma história extremamente relevante para todos nós. Linda história de Natanael, certo? Agora, esta pergunta, ela traz um peso de preconceito, certo? Olhando com um olhar de desprezo a uma região de Israel, certo? E esta rivalidade, ela é presente, de fato, nesta conjuntura que nós iremos conversar sobre a vida de Natanael, certo? Então, mas nós temos que entender por que este preconceito, né, com relação ao norte de Israel. Israel dividida em duas partes, norte e sul. A região norte, justamente, a parte sul, ela era constituída de pessoas importantes, né? Quem sabe os ricos ali, né, moravam, residiam. Era uma região, era o centro religioso, certo, de Israel. Ali a Judéia, a capital, Jerusalém, e governantes, homens importantes residiam, trabalhavam, fixavam-se ali na parte sul de Israel. E a parte norte, uma parte bastante grande, que se concentravam comerciantes, pescadores, né? Muitas pessoas humildes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas necessitadas residiam ali e eram descriminalizados por aqueles que eram da parte sul. Entendido essa parte, nós podemos também ver uma defesa interessante de alguém que teve um encontro com o mestre, que foi Nicodemos, no Sinédrio, quando ali perguntaram, ali indagaram, estavam realmente sabendo do aparecimento de Jesus, certo? O Sinédrio questionaram a origem de Jesus. Se da Galileia, né? Se da Galileia. O Cristo virá da Galileia? Né? Mas ali eles já conversavam, discutiam a questão da prisão de Jesus, certo? O Sinédrio era uma assembleia, certo, de juízes judeus, a corte do legislativo supremo da antiga Israel. Era o Sinédrio. E Nicodemos teve um encontro com Jesus no capítulo 3 de João, certo? Você conhece essa passagem. E ali no Sinédrio ele defendeu, né? Disse: como nós iremos julgar e condenar, prender alguém sem antes ouvi-lo? Né? Sem antes ouvi-lo. Então, a nossa lei julga o homem com esses critérios? E aí está entendido esta parte em que Natanael faz esta pergunta, né? Se de fato de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, certo? Bem, João é um evangelho distinto, um evangelho interessante, que trata de muitas coisas que os sinóticos não tratam,
né? Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, certo? Ali eles realmente são histórias em comum, né? Elas são narradas na mesma sequência e existe a repetição de muitas histórias nesses livros sinóticos. E o Evangelho de João é um evangelho distinto, né? Ele menciona os milagres, certo? Libertação, né? Libertações, transformações, prodígios, maravilhas no ministério do Mestre, do Senhor Jesus, certo? Se você pegar João e folhear João, você vai ver os grandes milagres operados por Jesus neste evangelho, certo? Agora, João 1,43 diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me, né? Este chamado, né? Eu digo que ali Jesus começou justamente a pescar homens, né? A separar homens, convidar homens que viriam fazer parte do seu ministério glorioso como discípulos, como apóstolos. E ali Felipe foi realmente chamado. E imediatamente Felipe atendeu o chamado do mestre, certo? No capítulo 44, Felipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Betsaida no hebraico, casa de pesca, certo? Ali, Jesus operou o grande milagre que todos nós conhecemos da multiplicação dos pães e dos peixes, certo? E Jesus chama Felipe, André e Pedro neste momento. Separa, né? Convoca, e eles de imediato atendem o chamado do mestre. No versículo 45, Felipe encontrou Natanael e lhe disse. Felipe tem uma relação com Natanael. Os historiadores dizem que eles provavelmente sejam parentes, primos, e essa relação é desde a infância. Um conhece o outro, quem sabe conversaram muitas das vezes justamente sobre a lei, sobre os profetas, certo? E Natanael apresentava um desejo, assim como Felipe, de conhecer o mestre, de se aproximar do mestre, esta esperança gloriosa de que o Messias viria realmente para resgatar o seu povo, para libertar, para ser um líder, um grande líder, né? Ou alguns pensavam que seria um líder político, né? Um grande guerreiro e um religioso, né? Então, Felipe encontra Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, né? Então, ali ficou, quem sabe, um silêncio, né? E o que nós sabemos que temos o profeta Isaías que disse: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Também Moisés falou de Jesus, né? Lá em Atos 3:22, ele disse: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis em tudo que vos ordenar, certo? Então aqui duas menções dos profetas e de Moisés, certo? E neste momento se faz um silêncio, né? Jesus de Nazaré, filho de José, eles encontraram, certo? E o que acontece? Natanael, portanto, né, no capítulo
46, Natanael pergunta: Nazaré? Aqui já tem alguma coisa na mente de Natanael, porque ele conhece a Torá, conhece as leis, conhece os profetas, o que os profetas mencionaram sobre o Messias, de onde ele viria, certo? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe. Sim, perguntou Natanael, certo? Filipe poderia muito bem argumentar, dizer, falar, defender, tentar convencê-lo com um argumento consistente, porque ele havia encontrado o Mestre e certamente estava contagiado de alegria, de satisfação e reconheceu de fato que era o Messias. Mas Felipe disse não. Na verdade disse, vem e vê. Vem constatar, né? Vem tirar tuas dúvidas, vem buscar os teus esclarecimentos, por saber o quanto Natanael desejava por este encontro, por este grande milagre, por este grande feito notável, né? Que nós conhecemos muito bem, a vinda de Jesus de Nazaré, o seu ministério, tudo aquilo que foi semeado através do Cristo, certo? Então vem e vê. Eles foram ao encontro, né, do Mestre, e ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Um verdadeiro israelita. Quem consegue distinguir alguém, conhecer alguém, falar de alguém, sem que antes tenha encontrado? Só a onisciência de Deus. Só a onipresença de Deus, que pode contemplar onde nós estamos, onde você está agora. A onipresença, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, poder grandioso, e um verdadeiro, né? Um verdadeiro israelita. Porque certamente ali existiam, e ainda existem, né? Não só judeus, mas de todas as tribos, línguas, nações, pessoas verdadeiras e pessoas falsas, né? Verdadeiros israelitas e israelitas falsos, como também falsos israelitas, certo? Uma pessoa verdadeira, ela não precisa sair, dizer, propagar, anunciar, certo? Os seus atos. A sua maneira de viver por si dá testemunho desta pessoa. Dá testemunho desta pessoa, certo? E ali foi algo chocante para Natanael ouvir do Mestre de que ele era, certo, um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Isto está carregado de mistério e fala um pouco do passado de Natanael, porque Natanael, ele vivia no anonimato, segundo alguns estudiosos. Ele tinha um passado interessantíssimo. E ele não tinha falsidade, porque na verdade ele guardava este segredo, o desejo de encontrar o Mestre para que, de fato, ele alcançasse libertação. Isto nós podemos ir até o nascimento de Jesus para tentar entender esta parte da história
que muitos estudiosos defendem, que foi no período em que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, certo? Muitos estudiosos dizem que Natanael era contemporâneo de Jesus. Contemporâneo de Jesus. E da mesma forma que José e Maria pegaram Jesus e fugiram com Jesus, certo? Temendo que Jesus fosse morto através do decreto baixado por Herodes, muitos dizem que também Natanael foi contemporâneo de Jesus e os seus pais pegaram Natanael, esconderam debaixo, certo? Ali esconderam debaixo de uma figueira. Que adiante nós vamos passar por esta passagem bíblica, este versículo, que Jesus vai mencionar. Muitos defendem que Jesus menciona este fato. E por 8 horas ele ficou ali escondido, camuflado com as folhas da figueira, seus pais observando de longe. Ao passar o perigo, pegaram a criança e fugiram. Né? E quem sabe toda a vida de Natanael, ali eles falaram para ele: olha, Natanael, meu filho, você não pode assumir a sua verdadeira identidade. E os estudiosos dizem que Natanael é mesmo que Bartolomeu. Bartolomeu, que está listado na relação dos discípulos de Jesus, certo? Então, Natanael cresce guardando este segredo e realmente um homem verdadeiro, um homem temente a Deus, certo? E então, onde nós vemos esta menção? De onde você me conhece? Jesus respondeu lá no versículo 48. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Certo? Então, Natanael foi impactado por esta verdade e certamente atribuiu ao Mestre, ao Eterno, a Deus, o seu livramento. Porque de fato Natanael tinha uma grande missão para seguir com o Mestre Jesus, certo? E ele foi poupado da morte naquela ocasião. Outros estudiosos defendem a seguinte ideia, que era costume dos judeus estarem ali meditando na palavra de Deus debaixo das figueiras que plantavam ao redor da sua casa para arejar, certo? E provavelmente Natanael estivesse, antes de Filipe o chamar, ali meditando na lei e nos profetas, certo? Mas estes mesmos estudiosos dizem que não seria suficiente para ter o impacto que teve na vida de Natanael quando Jesus mencionou que o viu debaixo da figueira. Foi muito impactante para ele. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, certo? Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, certo? Reconheceu. Mas na verdade, a bem da verdade, Jesus, a sua presença era muito marcante. A unção, o poder, a autoridade, o seu falar, o seu olhar, certo? Realmente você pode ver como as multidões os seguiam, né? E ficavam ali ouvindo os ensinamentos, as palavras de sabedoria do Mestre, certo? Então, todos quantos tiveram encontro com Jesus certamente foram marcados por este encontro. Nós não vemos, poucas menções são daqueles que realmente foram beneficiados, foram alcançados, tiveram
o milagre na sua vida e não reconheceram e não glorificaram e não exaltaram Jesus. Certo? Então, Natanael reconheceu de fato que Jesus era o Messias, enviado por Deus ao seu povo. Jesus disse para Natanael no versículo 50, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas. Maiores do que estas. Então Jesus mencionou naquele encontro, né, um encontro realmente extraordinário. Quando você mergulha nessa história, você vai na palavra vendo, olhando, observando os fatos históricos, a geografia bíblica, e você começa a ver de fato que esta realidade, esta verdade, ela está presente. É um fato histórico, certo? Provado, né? Pela história, por pesquisadores e etc. Certo? Então, coisas maiores Natanael iria ver. E quando nós lemos toda a história e vemos realmente a separação de Natanael, ele se tornou um discípulo, ele foi um discipulador ele foi um discipulador de muitos discípulos ali de Jesus, certo? Foi alguém que presenciou grandes milagres, esteve presente com Jesus na sua trajetória, né? Juntamente com os discípulos. Nós não observamos nada que venha denegrir a imagem de Natanael. E ainda no capítulo 1 do livro de João, no versículo 51, e então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nada mais, nada menos, né? A sabedoria do Mestre em conhecer o futuro. Ele trouxe alguma coisa escatológica sobre os céus abertos, né? Os anjos subindo e descendo. Ele aqui mencionou algo do passado em que viveu o patriarca Jacó, certo? Quando todos nós conhecemos esta passagem na Bíblia, esta história na Bíblia, dos anjos subindo e descendo, né? Ali na escada, né? O sonho de Jacó, né? Então, você lembra da ocasião em que Jesus se aproximou ali de João Batista e João estava batizando Jesus? O que aconteceu? Ao ser batizado, submerso e imerso nas águas, Jesus, o Espírito Santo desceu em formato de pomba, né? E aquela voz marcante de autoridade, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Certo? Naquela ocasião, até então, os céus viviam cerrados sobre a humanidade. Esta missão extraordinária de Jesus em vir ao mundo para a remissão dos nossos pecados e entregar a si mesmo, naquela ocasião em que Jesus foi batizado, os céus foram abertos. Os céus foram abertos. Por que os céus foram abertos? Porque lá em Deuteronômio, certo? Nós podemos encontrar as seguintes informações. Eis que hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. A bênção se cumprires os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem
outros deuses que vocês não conhecem, né? Deuteronômio 11. Então, até então, a humanidade vivia debaixo de maldição. Poxa, não tinha um sequer que conseguisse cumprir os mandamentos. Certo? Então Jesus veio e cumpriu todos os mandamentos. No momento do batismo, todas as bênçãos advindas de Deus dos céus recaíram sobre Jesus. Recaíram sobre Jesus. E os céus foram abertos. Olha só o que Jesus está falando aqui para Natanael, Bartolomeu. Vocês verão os céus abertos. Verão os céus abertos, né? O que confirma que os céus foram abertos e as bênçãos recaem estão à disposição daqueles que realmente buscam a Deus, servem a Deus, dedicam-se a Deus, não têm outros deuses, como dizem em Deuteronômio. O que confirma que os céus foram abertos? Certo? Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu quando ele recebe, quando houve a troca? Ali houve a troca. Ali um bendito se entregou, ele subiu ao madeiro, foi crucificado como bendito. E na troca ele recebe todas as maldições da humanidade, e quando essas maldições recaem sobre Jesus pendurado na cruz do Calvário, o que é que acontece? Os céus se fecham. Os céus se fecham naquela ocasião. Certo? Quando é que realmente a conquista da remissão dos pecados da humanidade, da entrega? Quando Jesus ressuscita. Aí sim, ele venceu, ele conclui todo esse processo da troca de um bendito por malditos, de um abençoado por amaldiçoados. Agora Jesus entregou a sua vida, ressuscitou e por intermédio dele somos benditos. Somos benditos. Olha o que este versículo 51 nos traz de informação. Ele ali já mencionava a sua crucificação e a sua ascensão também para Natanael. Até porque, né, Natanael, o apóstolo, não teve tantos destaques como Pedro, Tiago e João, mas ele esteve presente em fatos importantíssimos, em vários momentos com Jesus. Natanael viu Cristo ressuscitado e viu a sua ascensão. Isto é céu aberto ou não é? Isto é céu aberto, meus amigos, meus irmãos, isto é céu aberto. Mais ainda, olha a profundidade deste versículo, certo? Isso aqui é maravilhoso. E lá, diante do trono, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha a palavra-chave: bendito. Bendito. Então, o que foi que Jesus falou lá no versículo 51? Então acrescentou: digo-lhes a verdade absoluta. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é maravilhoso. Isto é extraordinário. Isto está para todos nós, esta promessa. Está à disposição de mim, de você. Está à disposição de toda a humanidade. Se a humanidade soubesse
dessas verdades, absolver-se esta verdade, cumprisse estas verdades, o mundo estava excelente. Se cumprisse estas verdades, a humanidade cumprisse estas verdades, seria uma maravilha. Mas, infelizmente, muitos ainda endurecem os seus corações e não atentam para as verdades bíblicas, a verdade do Evangelho. Você quer ver os céus abertos? Eu quero ver os céus abertos. Eu tenho visto os céus abertos. Muitos têm visto os céus abertos, porque essas bênçãos, sermos benditos, os céus abertos está aí, certo? O vestir, o calçar, o lar, a família, as portas abertas, a saúde, a paz, caminharmos com segurança diante de tantos reveses da vida. Se você está passando por um revés da vida, em qualquer área da sua vida, sentimental, espiritual, financeira, atraia para você essas bênçãos. Seja um bendito. Saia debaixo das maldições. Siga o caminho da verdade, isso não é religião. Siga o caminho da verdade. Amém? Espero ter contribuído de alguma forma. Eu aprendi muito com esta reflexão e que Deus nos abençoe de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Shalom, shalom. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.